Beleza. Então vamos lá, gente. Eh, essa essa temática, né, eu estudo filosofia da tecnologia, história da tecnologia e, só que eu não estava tão propriamente ligado a essas questões no início, né, essas questões sobre telas, impactos, né, nas crianças, eu tinha mais abrangente, né, outras questões. E aí, um dia eu topei com um livro que me fez começar a refletir mais sobre essas questões, né, então eu quero começar a compartilhar aqui um slide com vocês para mostrar essas inquietações que eu fui tendo, né, e fui lendo desde então, aí já há um tempo, alguns anos que eu venho estudando sobre essa temática. Ah, deixa eu ver se vai. Isso. Esse é o livro que eu tive contato, né, a primeira vez eu li e fiquei bastante estarrecido, assim, me impactou bastante, né, então eu recomendo bastante esse livro, algumas dos elementos que eu vou trazer aqui, algumas das ideias estão presentes nesse livro e outros também que eu vou estar citando. Os livros que eu vou estar citando hoje são livros, assim, que eu recomendo bastante, se você está preocupado, né, se vocês estão preocupados com essa questão, querem conhecer um pouco mais, argumentos, né, até para como lidar com essa situação, eu recomendo esses livros que eu vou citar hoje, né. Eu coloquei são livros todos bem acessíveis, tá, os que eu vou estar citando, acho que vale bem a pena. Então esse livro, iGen, né, a geração I, esse I de internet, tem um subtítulo assim: "Por que as crianças super conectadas de hoje estão crescendo menos rebeldes, mais tolerantes, menos felizes e completamente despreparados para a idade adulta". Né? Já o título já te deixa assim instigado para pensar, mas como assim, né? Realmente, né? As crianças estão menos rebeldes, né? Os adolescentes ali, mais tolerantes, né, com várias questões de que a gente vê aí, questões sexuais e tal, né? E mas elas também estão, as crianças e adolescentes estão menos felizes e estão totalmente despreparadas. Então essa autora, a Jan Twenty, ela usou muitas pesquisas, muitos dados, isso é muito legal porque tem muitos dados, claro que é para o contexto americano, mas a gente vê que não é muito diferente aqui, talvez aqui até seja pior em alguns pontos. Então, por exemplo, ela pegou vários dados e ela juntou e colocou, e uma das coisas principais que está nesse gráfico é uma das preocupações que os pais têm, né, principais aqui. Quais são as coisas mais difíceis relacionadas à criação de filhos? Então, questão de disciplina, administração do tempo, e aqui as telas já entra nessa questão, né, ensinar as crianças e adolescentes ao tanto de tempo que eles podem ficar nas telas, devem ficar nas telas, né? E um dos pontos ali que eu quero ressaltar, que também está como um dos grandes, né, impactos, grandes desafios, é, o uso de tecnologias e redes sociais, né, monitorar isso. Então, isso é um dos grandes desafios para os pais, mas a gente vê que muitos pais, hoje mesmo eu recebi um estudo de um amigo que me enviou, como isso piorou na pandemia, inclusive, né, com o uso. Se os pais já achavam antes que estava difícil essa questão de monitorar, da preocupação com tanto que de telas que as crianças estão usando, até as crianças e adolescentes, ficou muito pior ainda com a pandemia, né. E aí tem um gráfico que para mim foi, bem chocante, que ela coloca diretamente isso com muitos dados, tá, são muitas crianças, porque assim, lá no final do ensino fundamental, ensino médio, eles passam por uma pesquisa grande, que são os alunos mesmo que respondem, né, pesquisas, então eles têm muitos dados para isso, para dizer, né, como que está a percepção das crianças e adolescentes sobre várias questões. E uma delas era exatamente sobre infelicidade, então eles colocavam. E aí traçando, né, os dados, quantidade de telas que a pessoa usa, ela chegou
nessa conclusão, mostrou que quanto mais a pessoa usa a internet e mídias sociais, maior a tendência dessa criança, desse adolescente, no caso aqui é do o oitavo ano, né? Então estão indo ali no início da adolescência. Então, quanto mais se usa mídias sociais e internet, mais tendência tem de ser infeliz, tá? Serem infelizes essas crianças. E quanto mais mais praticam esportes, exercícios físicos, serviços religiosos, né, aqui no caso bem abrangente, né, não só cristão, mas várias religiões, quanto mais praticam isso, menos chances de serem felizes eles têm. Então, eles têm mais né, tendência a ser felizes. Então, uma ligação rápida, assim, né, que se faz. Quanto mais se usa telas, mais fica distante de exercícios físicos, de vida comunitária, né, mais tendência a ser infeliz. Então, foi uma coisa que é um fato. E a gente vê também, a gente acaba vendo no nosso contexto também. E aqui também, semelhante, né, aqui já para o nono, já envolvendo já crianças no terceiro ano do ensino médio, lá nos Estados Unidos, também, né? Quanto mais se usa dispositivos eletrônicos, isso é assustador, tá, gente? Mais tem tendência a suicídio, corre riscos de suicídio, tá? Então, tá muito ligado. Então, o excesso de uso de tecnologia está ligado diretamente a riscos de maior infelicidade e de suicídio. Não estamos falando aqui de abolir, né, os usos por crianças, mas a gente tem usado muito mais do que a gente deveria. Até adultos mesmo, né? Mas todas as faixas etárias. Olha aqui, isso aqui, esse gráfico está relacionado a média do brasileiro. Tá? Então, uma pesquisa direcionada aos brasileiros. Então, olha só, a média diária de tempo gasto na internet em qualquer dispositivo, computador, né, até às vezes na televisão e tal, né, que é nos streams e tal. Então, isso, no geral, é 9 horas e meia por dia. Tá? Então, o brasileiro é um dos que mais consome, mais usam a internet. Tá? WhatsApp, por exemplo, o Brasil é o segundo país que mais utiliza o WhatsApp no mundo. Perde só para a Índia, né, que a população da Índia é muito maior do que o Brasil. Então, relativamente, né, pela população, as pessoas que usam celulares, que usam o WhatsApp relacionado em comparação com a população geral, o Brasil é o primeiro, tá? Lugar onde mais se usa o WhatsApp no mundo. Então, é bem assustador, né? Então tem outras aqui, né? Aquele 9 horas e meia, na verdade, tira streaming, porque tá aqui no gráfico, né? A continuação nesse infográfico, que é 3 horas e meia, mais ou menos, que a média diária do brasileiro que ele usa em TV aberta, streaming e canais on demand, né? Por assinatura e tal. Então, lá 9 horas e meia é retirando isso. É só na internet mesmo, surfando na internet. Então, a média do brasileiro é muito alta, né, em usos de internet. Claro que tem pessoas que trabalham com isso, né, então entram também isso, mas a gente sabe que a gente fazer uma autorreflexão, a gente sabe que todos nós usamos mais do que devemos, né? Então imagina isso, a gente vai ver como isso afeta nas crianças. Isso é interessante relacionado a impactos familiares, tá? Tecnologia e impacto familiar. Isso, em cima ali do gráfico está dizendo o número de minutos por semana que os pais gastam tendo conversas significativas com suas crianças. Tá? 38 minutos por semana. E, em comparação, quanto que é a média de que um americano, né, aqui no caso estuda para americano, mas como eu disse, o brasileiro não deve ser muito diferente, assistindo televisão, né, em geral. Quanto que a média que gasta por ano, né, aqui no caso, né, é por ano, 1.680 minutos. Né? Então, se você fizer uma soma aí, você sabe que não chega perto a quantidade de tempo que a gente gasta em outras coisas, né, em relação a ter conversas significativas com os nossos filhos. Né? A gente pode pensar, né, qual que foi a última vez que eu tive uma conversa significativa? E eles estão lá consumindo informação, consumindo uma série de coisas do mundo,
né? Não estou falando que deve-se acabar com isso, as crianças não podem mais, né, assistir tal desenhos mesmo na faixa etária deles e tal, né, de acordo com a faixa etária deles, usar, né, com cuidado. Mas a questão é que a gente está tendo pouco tempo de conversa significativa, conversando sobre isso, né, sobre questões, sobre problemáticas do dia a dia. Essa autora, minutos, ela fala assim: vivemos numa era muito conectada, estamos tremendamente conectados, mas estamos cada vez mais só. Nós vivemos uma sociedade muito só, né, solitária. A gente vê, as pessoas têm 5.000 amigos no Facebook, mas quantos amigos reais ela tem? A criança acaba só sabendo se relacionar, inclusive através das redes sociais, ela não sabe conversar. Isso é um fato que tem mostrado estudos, tem mostrado que crianças e adolescentes elas sabem se comunicar somente pelas redes sociais. Quando vai no ao vivo, elas sofrem para conversar, porque numa rede social você manda uma mensagem e você aguarda, né, aquela mensagem, a resposta. Quando você recebe a resposta, você tem tempo de ficar pensando, né, para responder de novo. Então, você pode escolher as palavras, você pode apagar e reescrever. Né? Então, quando você vai na vida real, não tem, né? A pessoa te pergunta uma coisa, na vida real, na vida, né, presencial, a pessoa pergunta alguma coisa, você tem que responder na hora, né? Você não tem tempo de ficar pensando muito tempo, refalar o que você disse, né? Então, tem essas dificuldades, e então as crianças, está sendo relatado que elas estão sofrendo do que é chamado de ambliopia emocional. Tá? Ambliopia é uma doença visual, né, que as pessoas têm uma dificuldade de visualizar, né, fica embaçado, fica uma vista embaçada. E aí um autor vai chamar de que as crianças estão tendo ambliopia emocional, quer dizer, uma emoção embotada, uma vista embotada com relação a isso, a emoção, que eles não sabem identificar nas pessoas a emoção. Então, a pessoa faz uma cara, talvez assim, de indignado com o que ela está falando, né? E a pessoa não sabe ler a emoção que o outro está sentindo. E a gente sabe que isso é muito importante na comunicação, né? A nossa comunicação é mais do que simplesmente algo verbal. Tem anos, né, quase, tendo aulas só EAD, vão ter uma dificuldade bem grande, a gente precisa estar bem atento para isso, porque eles vão ter dificuldades de se expressar emocionalmente, de perceber nos outros, né, da empatia nos outros, de ver, porque isso, até estava lendo um autor também ontem mesmo, né, falando como a virtualidade é uma coisa muito danosa de a gente ver exclusivamente. Ela nos ajuda muito, olha só, agora estou aqui, né, a quilômetros de distância falando com vocês aí, né? A gente pode ter essa forma de comunicação, ela é muito boa, né? Mitiga alguns problemas de distância, mas se a gente vivesse só dessa forma, né? Como algumas pessoas querem, cultos online, só viver de forma online, a gente tem muitos problemas, vai ter muitos problemas, porque o ser humano é um ser incorporado, tem corpo também. Então nós precisamos viver em comunidade, de ter o toque, né, de estar presente corpo a corpo, face a face. E as crianças estão sofrendo com isso, porque principalmente, né, mas adultos também a gente já vê que os adultos também às vezes perdem essa compreensão, essa noção, né, de ler emocionalmente o que o outro está nos passando, nos transmitindo. Né? Isso aqui é o que eu estava já mencionando. Então, tem um autor que vai chamar esse termo de tecnoferência, quer dizer, uma interferência tecnológica em como a gente está se relacionando uns com os outros. Né? Então, tem isso na relação com os pais com os filhos, às vezes tem ali, a gente já vê, né, tem umas imagens de o pai ali cuidando do bebê, né, com o celular na mão, e acontece, a gente vê às vezes vídeos na internet, né, de quase acontecer acidentes, ou às vezes acontece acidentes mesmo, porque as pessoas estão desatentas, né, e as próprias crianças têm relatado isso, essa desatenção para os pais com relação à maneira como eles estão usando os celulares. Olha só essa pesquisa, e é curioso porque essa pesquisa é da AVG, é uma empresa de software de segurança, inclusive lida com tecnologia, fizeram essa pesquisa em todo o mundo,
Então, inclusive com o Brasil, já vou colocar aqui alguns dados relacionados especificamente ao Brasil, mas eles pesquisaram mais de 6.000 pessoas para examinar essa relação entre pais, filhos e os celulares, né? E aí 54% das crianças sentiam, colocaram na resposta que os pais checam os telefones demais, né? E 32% dessas crianças, olha isso como é impactante mesmo, tem até um coraçãozinho ali, né, quebrado, né, ferido, que é exatamente isso, né, nos entristece bastante. 32% das crianças que responderam à pesquisa se sentiam não importantes quando os pais estão distraídos por telefone, então pelos celulares, né? Então a criança vem conversar com você, você está ali no celular, né? Não, não, espera aí, ou a criança fala, você tá, pode falar, e está olhando no celular, não dá atenção, né, para a criança. Então isso isso afeta muito e a gente precisa olhar até para a gente, né? Eu estudo isso há algum tempo já, né? E tem esses temores e mesmo assim me vejo às vezes caindo nesses mesmos problemas que eu estou falando. Então é uma coisa que a gente precisa estar sempre pensando. Às vezes a gente nunca pensou sobre isso, né? A gente precisa pensar, a gente precisa repensar a maneira como a gente tem usado tecnologia na nossa vida. Não deixar de usar, mas repensar, tá? E aqui, é, 52% dos pais realmente concordaram que eles checam demais os celulares e 28% dos pais tiveram essa humildade de dizer que realmente, né, eles não dão um bom exemplo para os seus filhos. Eu acho que isso é bem maior até, né? Mas os que tiveram a humildade de dizer não, eu não estou dando um bom exemplo nesse sentido foram 28%. E 25% dos pais querem que suas crianças usem menos aplicativos, né, celulares e tablets e tal, né? Então, assim, isso é preocupante também porque, olha só, na mesma pesquisa ainda, entre crianças de 6 a 9 anos, 89% usam internet, tá? Aí 7% passam mais de 10 horas conectadas. Sim, é um absurdo. Claro, é pouco esse 7%, né, na relação ali, mas pensa, uma criança de 6 a 9 anos passar 10 horas conectadas. Absurdo, né? E 46% das crianças estão em redes sociais infantis. A gente sabe que tem muitas crianças que estão em redes sociais que, por exemplo, Facebook, que é só para, não sei se é maior de 12 ou 14 anos, não sei bem certo, mas já estão, né? Mesmo mais cedo, já estão lá nessas redes sociais. E a gente fica pensando o que essas crianças estão consumindo. A gente precisa ter um cuidado maior, né? Com o que eles estão consumindo ali dentro e também a quantidade de horas, mesmo que seja, está usando só coisas para coisas boas, né? Meu filho está lá só jogando joguinhos inocentes, usando Duolingo, né? Que é uma ferramenta interessante, mas está usando 4 horas, 5 horas, com uma criança de 6 a 9 anos, é excessivo, né? Talvez até, né, para qualquer idade, né, você ficar 5 horas na internet quando você não trabalha com isso, só em redes sociais, é extremamente excessivo, né? Tem aqui a Sociedade Brasileira de Pediatria, inclusive, ela recomenda que crianças, por exemplo, menores de 12 anos, não usem telas, né? Então, se você for possível, até 2 anos, não dar telas para suas crianças, seria o ideal. Porque o cérebro das crianças está em formação. A gente já sofre, a gente sabe disso, eu vou mostrar como a gente sofre quando a gente usa demais telas. Pensa numa criança que está com o cérebro em formação, né? Então a gente fala assim, as crianças são nativos digitais. Isso é uma grande lenda, tá? Até eu posso falar outro momento, que as crianças já nascem prontas para usar e tal. Todo mundo, na verdade, tem capacidade de usar essas tecnologias de maneira igual, né? Porque as crianças já nasceram que elas têm uma capacidade maior, né? E aí às vezes a gente dá essa desculpa, eles são nativos digitais, então eles podem usar mais, porque eles se adaptam melhor. Não, faz mal, tá, gente? Então, se alguém quiser mais informações sobre recomendações nesse sentido da Sociedade Brasileira de Pediatria, tem recomendações bem interessantes. Você tem vários gráficos e várias cartilhas ali dizendo, né, como usar, quanto usar, né? Então é bem interessante esse site. Mas o que a internet faz com os nossos cérebros? Aí, em geral,
não só para crianças, mas para nós mesmos, né? Então, esse livro está meio esgotado, mas ele é muito interessante, porque ele fala assim, o que que a internet está fazendo com os nossos cérebros? Eu vou trazer, cito ele porque eu vou trazer alguns dados que esse autor trouxe, e são dados muito estarrecedores. Então, assim, estudos científicos comprovam que a tecnologia influencia comportamentos através do mundo digital, modificando hábitos desde a infância que podem causar prejuízos e danos à saúde. A gente está muito distante ainda de falar seriamente nas nossas comunidades, nas nossas igrejas, nas nossas escolas, a nível governamental, sobre os efeitos danosos da tecnologia, das telas, né? A gente ainda tem muito para correr atrás disso. É um problema de saúde muito sério. Tem alguns governos que já estão se mexendo. É um problema bem sério. E a gente precisa levar em consideração, reconhecer isso. Parece que é um problema silencioso, né? A gente não está dando muita bola para isso, mas é muito importante, né? Então, por exemplo, com a quantidade de dados que a gente recebe, tá? Então, quando você está usando uma rede social, uma internet, quando você entra na internet, a internet ela é feita, ela é designed, né? É desenhada para ser uma ferramenta de distração, tá? O objetivo de toda a internet é ser um objeto de distração. O objetivo principal dela não é trazer informações para a gente, não é nos tornar mais inteligentes, não é nos capacitar, não. O objetivo dela é de nos distrair. Esse é o objetivo principal. E para que nos distrair? Porque nos distraindo nós clicamos mais em coisas, vamos clicando nas coisas, e isso nós vamos ensinando os algoritmos, nós vamos ensinando as redes sociais, a internet, a ler os nossos gostos. Nós estamos informando, né, a internet de como nós nos comportamos. E é isso que é a chave de toda a internet. Ela quer retirar os nossos comportamentos, compreender como que são os nossos comportamentos, para aí parece para a gente oferecer uma coisa cada vez melhor, né, um serviço mais personalizado. Então eu estou usando o Facebook e eu dou um like, faço uma carinha de raiva, né? Comento, não gosto de alguma coisa, falo que eu não gosto. Tudo isso eu estou treinando o Facebook, né? Para ele parece que está aperfeiçoando para mim. Está cada vez melhor o meu mural. Quanto mais eu uso, mais legal fica o Facebook. Por quê? Porque eu estou treinando essa máquina, estou treinando o Facebook. E por que isso é tudo gratuito? Por que o Google é gratuito? Por que o Facebook é gratuito? O WhatsApp é gratuito? Tem que sair o dinheiro de algum lugar, né? Ninguém é bonzinho nesse mundo, né? A gente sabe. As pessoas não estão na internet para, né, ser altruístas, porque são altruístas. Como que eles ganham dinheiro? Exatamente de vender o nosso comportamento. Então, quando você está lá, você clica numa coisa, você está, né, gerando alguns dados, e as empresas Facebook, Google, Amazon estão usando esses dados que a gente fornece para que eles possam ganhar mais, lucrar mais. Tá? Então, o objetivo da internet, voltando no começo aqui dessa fala, né, é nos distrair. Então coloca muita informação e nós ficamos cada vez mais sobrecarregados. Não é à toa que nós vivemos numa era cheia de burnout, de TDAH, né, de laudos de TDAH, e uma sociedade extremamente cansaço. Inclusive tem um autor que tem um livro chamado A Sociedade do Cansaço. Então, era para nós estarmos vivendo uma era mais descansada, assim, porque nós não temos mais trabalhos tão pesados, tem diminuído os trabalhos pesados, nossos trabalhos estão indo cada vez mais para frente das telas, mas nós estamos extremamente cansados, mentalmente cansados. Por quê? Porque nós recebemos muita informação, né, excessivamente, né? Então, o autor fala assim, a atual explosão da tecnologia digital não somente está mudando o modo como vivemos e comunicamos, mas está alterando rápido e profundamente o nosso cérebro. Esse tanto de informação que a gente está tendo faz com que nossas mentes fiquem desligadas, a gente tem que acelerar áudio no WhatsApp, a gente tem que acelerar vídeos no YouTube. Aí o que a gente faz? Quando a gente vai conversar com uma pessoa na vida real, fora da internet, a gente quer que a pessoa acelere, fala mais rápido.
Não tem como acelerar aí você, a sua fala, né, por 1, 2 vezes aí no que você está falando, né. As nossas aulas, eu sei, eu dou aula e eu vejo que os meus alunos estão acostumados a assistir vídeos curtos do TED Talk mesmo que eu mencionei, né, ó, não é totalmente ruim, tá, mas as pessoas estão acostumadas a assistir vídeos curtos, né, lá, youtubers, tudo muito curto, rápido, né, tem que ser aquela coisa cheia de imagens, brilhante, porque as pessoas estão perdendo a atenção, estão ficando cada vez com a atenção mais fragmentada, porque é muita informação a internet está nos fazendo perder a capacidade de nos concentrarmos, tá. Isso por quê? Porque, assim, nós temos uma capacidade cerebral, tá. Então, assim, nós temos uma memória de trabalho e uma memória de longo prazo. Então, assim, a profundidade da nossa inteligência, ela depende da nossa capacidade de transferir a informação da memória de trabalho, que é uma memória mais rápida, né, para a memória de longo prazo. E aí você vai tecendo esquemas conceituais que você vai ficando mais, né, as memórias base lá que aparece no filme, né, nesse desenho, né. Fugiu o nome do desenho agora. Inside Out em inglês, fugiu o nome em português. Mas vocês já devem ter visto. Muito interessante, muito esse desenho, porque ele é bem acurado com a psicologia, né. Só que assim, essa passagem da memória de trabalho, que é coisas que você aprende rápido, para a memória de longo prazo, que vai ficar, então você aprende um conhecimento novo. Para ela permanecer e ficar uma memória de longo prazo, tem um trabalho no cérebro, né, e então vai demorando, né. O que acontece? Quando a gente recebe muita informação, né, é como se a gente fizesse isso aqui, né. É isso que a gente está recebendo no nosso cérebro. A quantidade de informação que a gente lê todos os dias na internet é assim, a gente está recebendo dessa forma no nosso cérebro as informações. A gente não está nem conseguindo reter a quantidade de informações que a gente recebe. É muita informação. Então, olha só, caiu uma ponte lá do outro lado do mundo, aconteceu um acidente, olha aqui, Covid e tal, não sei o quê. A gente precisa se informar, mas a gente precisa tomar cuidado da quantidade de informações que a gente está recebendo. A gente está recebendo muito mais informações do que a gente consegue digerir, tá? A gente está vivendo na era da informação, mas a gente não está vivendo na era da sabedoria. Por quê? Porque a gente recebe muitos dados, mas a gente não está conseguindo pegar esses dados, né, e, e mastigar eles, e ficar em cima deles, né, pensando nesses dados, nessas informações e transformar isso em sabedoria. A gente não tem feito isso, porque o nosso cérebro é limitado. A gente tem uma quantidade de informações que a gente consegue receber e a gente precisa. Não adianta a gente colocar um monte de informações, jogar um monte de informações, que a gente vai perder muito disso, né? Então, o que que isso causa? Essa sobrecarga cognitiva que a gente está recebendo de dados, de informações, essa ideia de que a nossa mente está cansada, né? O que que acontece isso? Nós estamos com uma mente distraída, aquilo que eu falei, né? A internet é uma máquina de distração. A nossa, a nossa capacidade de atenção caiu. Então, teve um estudo, olha só, que falou que a nossa atenção está caindo para 8 segundos, a capacidade de a gente ficar concentrado, totalmente concentrado. 8 segundos. Um peixe dourado tem a capacidade de atenção de 9 segundos, né? Então, a nossa capacidade mental de concentração total caiu para 8 segundos. Então, a gente não consegue mais ler um livro inteiro durante 1 hora, ficar lendo um livro durante uma hora. Vou ler um livro durante 1 hora. A gente não consegue, a gente é distraído. O celular, peraí, deixa eu pegar o celular. Tem uma notificação, alguma coisa. A gente não consegue, até eu falo, eu brinco com meus alunos, desafio eles a conseguirem ficar 1 hora lendo um livro. A nossa mente está muito fragmentada. Gente, esse estudo foi publicado pela Microsoft Canadá, tá? Por uma empresa do ramo. Então, meio que vazou esse relatório, porque eles fazem muito esses relatórios internos, né? E vazou esse relatório porque é uma coisa assim, olha o absurdo que está fazendo a internet, né? E as próprias pessoas, eles sabem disso, tá? Os próprios grandes donos das corporações, os grandes CEOs, eles sabem totalmente disso. Tanto que, não sei se vocês sabem, acho que eu não deixei a imagem aqui, mas não sei se vocês sabem,
mas os grandes donos das empresas, o Steve Jobs, né, o Steve Jobs quando era vivo, né, o Bill Gates, eles não deixavam os filhos deles até 12 anos terem smartphones, terem celulares, terem redes sociais. Tá? Eles não deixavam porque eles sabiam o mal que faz isso para as suas crianças. Então, tem muita gente que sai, às vezes, dessas grandes empresas e aí depois eles vão falar, né, quão ruim que era. Por exemplo, tem um documentário Netflix, recomendo muito para vocês, que é o Dilema das Redes, que são várias pessoas que saíram, né, da Google e tal, que estão da Microsoft, inclusive, que vão do Facebook também, que vão relatar os problemas e os males. Eu acho eu acho a solução lá, ó, eu acho que o problema é bem maior do que eles apresentam lá, mas já é já nos ajuda a pensar, né, os problemas. Lá eles falam, tira as notificações do celular, a solução deles é essa, né? Tira as notificações do celular, isso resolve. Não, a gente vai ver outras soluções aí. Esse livro aqui que é Irresistível, ele mostra desconstrói como que funciona essa máquina de vício, que é as redes sociais, a internet. Então, esse livro que menciona a ideia da emblopia social, que é essa coisa de ter a vista embaçada, emocionalmente embaçada. Tá? Vou pular essa parte aqui para a gente ir nesse livro. E essa cena é chocante, essa imagem é chocante aqui, que é exatamente isso, né? Ele vai mostrar como que é, a, a, essas grandes companhias, elas manipulam, elas usam essa necessidade que a gente tem de gratificação, né? Então tem muitos psicólogos trabalhando para eles verem como que a gente vai tornar as redes sociais mais viciantes. Então, um botão do like, uma invenção dessa, né? Parece uma coisa tão pequena, fez uma grande diferença para eles. Barra de rolagem infinita. O cara que criou isso para o Instagram, que você vai baixando, rolando e nunca acaba a rede social, é infinita, ele criou isso para o Instagram e depois ele se arrependeu, porque ele viu o mal que isso causou de deixar as pessoas viciadas. Então são pequenas coisas, muda a cor. Então eles são muito inteligentes nessa busca de manipular que a gente fique cada vez mais nas redes sociais. Esse é o outro livro que me chocou. Eu mencionei aquele iGen no começo. Esse é um livro que eu li recentemente e reforçou ainda mais. É um livro novo, né, de um francês, neurocientista. Olha o título: A Fábrica de Cretinos Digitais, né, Os Perigos das Telas para as Nossas Crianças. Esse livro é muito bom também, uma linguagem bem agradável. Ele até chega a ser irônico, engraçado em muitos momentos. Muito bom para ler, mas ele vai falar assim: é um problema social. É um problema de saúde. Nós precisamos implementar questões no Ministério da Saúde para pensar sobre a questão do uso das telas. Ele fala assim: o corpus da pesquisa que associa os consumos digitais recreativos e riscos sanitários é exorbitante. Então ele buscou vários relatos, vários relatórios para mostrar isso e como está sendo escondido isso. As pessoas não estão levando em consideração esses dados amedrontadores mesmo. A lista de campos afetados parece infinita, campos de saúde, da saúde, né? Obesidade está ligado diretamente ao consumo de telas hoje em dia, comportamento alimentar, né? Anorexia, bulimia, tabagismo, alcoolismo, toxicomania, violência, sexo desprotegido, depressão, sedentarismo. Diante desses dados, o autor vai concluindo ali numa parte, pode-se afirmar que, sem a menor sombra de dúvidas, de que as telas se encontram entre os piores causadores de doença do nosso tempo. Olha só o nível que chega. Né? São dos piores causadores de doença do nosso tempo. E a gente está consumindo. Né? A gente está trazendo para as nossas casas e não que a gente precise jogar fora os nossos celulares, tá? Mas a gente está abusando, né, deles. E esse livro aqui, os outros dois não são cristãos, tá? Tanto esse Fábrica de Cretinos Digitais como o iGen, né, que eu mencionei no começo, não são cristãos, mas eu acho que nós, como pais preocupados, e mesmo professores, né, que estão trabalhando com jovens e adolescentes, eu acho que todo mundo devia ler esses livros, tá? São extremamente importantes. Agora, esse aqui é cristão, tá? Um livro, um autor que eu gosto muito, Sabedoria Digital para a Família. Aí sim,
a gente vai caminhando para o final aqui e para pensar soluções para isso. Tem muito mais dados, tá, gente? Tem muitas coisas, né, que a gente pode se falar, né? Eu na minha igreja, né, eu já dei algumas EBDs sobre isso, né? A gente de tempos em tempos a gente retoma e faz novas EBDs tratando de novas coisas nessa relação de tecnologia e paz, porque realmente é bem preocupante. E esse livro é fenomenal. É um livro também muito bom de ler, com muitos dados para os Estados Unidos, né, os dados, mas a gente vê que tem muitas soluções para nós, muitas coisas que são muito semelhantes ao que a gente vive. Tá? E aí é bem legal. Depois a filha dele escreveu um livro, do Andy Crouch, falando como que foi, ela escreveu aos 19 anos, como que foi passar por essa fase que os pais, né, eram bem, não deixavam tanto internet, eles não tinham, né, redes sociais até ficarem mais velhos, não tinham tantas telas em casa, não tinham celulares também, só tiveram celulares lá com 16 anos e tal, né? E como que foi? Você fica lendo, você pensa assim, caramba, as crianças vão ser alienígenas nesse mundo tecnológico, né? Todo mundo usando e eles não, né? E aí ela escreve falando, não temam, né? Não foi um absurdo, não faltou amigos, não fiquei alienada do mundo, né? Isso é muito interessante. Até eu, né, tenho um filho de 12 anos e uma filha de 9, né? Eles não têm celulares, não têm redes sociais. Vamos ver até onde que a gente consegue, né? E nesse sentido, mas eu vejo assim que faz muita diferença, né? E aí a gente vai para soluções, algumas presentes nesses livros, outros inclusive até de filósofos, né, que eu gosto. A gente pode pensar, né? Então, como eu falei, a solução lá, às vezes, de tirar as redes sociais, tirar as notificações do celular, né, isso é muito insuficiente, tá? A gente precisa realmente mudar. Às vezes, a gente precisa mudar a forma como a gente usa os celulares dentro de casa, dentro das nossas casas, né? Então, assim, vou desligar. Eu não vou acordar e vou olhar a primeira coisa o celular. Eu não vou ir dormir e a última coisa é o celular. Que isso afeta o nosso sono. São estudos que comprovam isso. Tá? O celular afeta o nosso sono. A gente dorme super mal, né? E mudanças, né? Porque assim, autores vão dizer que muitos dos nossos vícios são comportamentais. E hoje em dia já entrou na OMC, na Organização Mundial da Saúde, o vício em celulares como um problema de saúde. Tá lá. Igual usar drogas, usar os celulares excessivamente também é um vício, também entrou. Então também a gente precisa fazer uma reabilitação, né, nisso, muitos de nós. E como que é? O problema do vício comportamental, que é assim, sabe aquele momento que eu tenho 10 minutinhos aqui agora, vou lá e olho o celular, né? Tem mais um intervalinho, vou lá e olho o celular. Sempre você acaba dando desculpa, né? É só um pouquinho, não tem nada para fazer agora, pega o celular, né? E vai lá olhar as redes sociais. Às vezes você pega o celular e não sei, já deve ter acontecido com muitos de vocês, comigo já aconteceu. Eu pego o celular para fazer uma coisa, eu olho o Facebook, WhatsApp, vou olhando. Agora não tenho mais, né? Não tenho mais as redes sociais, mas vou olhando as redes sociais e de repente, o que, que eu vim fazer mesmo aqui? Não sei, não lembro mais. Isso é uma amostra de como é distrativo, né? As redes sociais, os celulares nos distraem muito, né? E como nos afeta. Então a gente precisa às vezes mudar. Então assim, tal lugar, eu não vou usar nessa hora do meu trabalho que eu não vou usar o celular, vou deixar lá fora, né? Não vou dormir. Então você remodela a sua casa até para colocar coisas boas disponíveis e coisas ruins lá fora. Então, livros disponíveis para os filhos, né? Tenham livros casa para os filhos, tenham jogos, né, de tabuleiro, outras coisas, tenham esportes, né, para as crianças. Então aqui eu falo algumas coisas que a gente pode colocar no nosso dia a dia, né, que vários filósofos inclusive falam, que são coisas boas, né? Contemplação, né, de ir num lugar, ver o pôr do sol, né? Outra comunhão, vida em comunidade, fazer os seus filhos também participarem, né, da vida em comunidade. Eu falo jogos de tabuleiro, eu gosto muito de jogos de tabuleiro e foi uma coisa muito boa em família, que você, né, ali você gasta 1 hora
2 horas, às vezes, num jogo que você poderia estar assistindo um filme, fazendo outra coisa e você está ali junto. Porque quando você está assistindo um filme, todo mundo está olhando para a tela, né, e não tem essa convivência mesmo, né. Claro, é gostoso assistir um filme, né, mas, você jogar um jogo junto, conversar ali em volta de um jogo, né, por exemplo, cozinhar, às vezes vamos cozinhar em família, né, preparar uma refeição juntos, fazer um pão. Eu aprendi a fazer pão na pandemia, né, exatamente como uma coisa assim: "Deixa eu ter um contato mais com a realidade, né, deixa eu aprender a fazer uma refeição aqui, né, como se fosse o pão, né, como é que eu faço isso?". Então, isso tudo vai nos a ideia é nos afastar da tecnologia, não abandonar a tecnologia, mas vamos fazer outras coisas para além da tecnologia, vamos desconectar um pouco, né. Então leitura, oração, devocional em família, né, ter esses momentos mais, caminhar, andar de bicicleta, né. Eu até escrevi um artigo para Tuporém, né, lá se vocês quiserem ver, o caminhar como uma disciplina espiritual, tá, é até uma disciplina esquecida, né, a gente hoje tá tão na pressa, pega carro para tudo e esquece o caminhar como uma disciplina espiritual. Muitos cristãos, né, na história mostraram isso, o impacto de se caminhar, né, o C.S. Lewis, foi convertido pelo Tolkien, né, pelo amigo dele, o Tolkien, justamente numa hora que eles estavam caminhando, é a imagem que está ali inclusive, tá, esse é o caminho lá em Oxford, onde o C.S. Lewis caminhava com o Tolkien, conversando, e uma hora ele, né, caiu em si e viu, né, que o cristianismo era uma religião, era verdade, né, o cristianismo era a verdade, né. Então, a gente tem deixado de lado, às vezes, algumas práticas, assim, né, é mais gostoso ficar aqui, né, no celular, é mais gostoso ficar aqui assistindo telas, tá. Então é isso, tudo que a gente tem que decidir é o que fazer com o tempo que nos é dado, né. Então a gente tem que melhorar o tempo que a gente tem, usar melhor ele, né. Eu lembro muito desse versículo bíblico, eu gosto muito dele porque ele nos mostra como que é esse relacionamento entre pais e filhos. A gente precisa conversar mais com os nossos filhos, dialogar, ter convivências reais ali, né, cara a cara, significativas, né. E essa passagem de Deuteronômio 6, de 6 a 9 eu deixo para vocês. Que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam no seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as como um sinal nos braços e prenda-as na testa. Escreva-as nos batentes das portas de sua casa e em seus portões. Então é isso. Todo momento a gente está relembrando essas palavras, tendo convivência real com os nossos filhos. Tá? Então, e foi isso que eu queria trazer para vocês, algumas indicações, alguns problemas preocupantes, né, que a gente tem com relação ao uso de telas e algumas possibilidades básicas, práticas que a gente pode fazer para mudar essa situação, tá bom? E fico aí à disposição, tá? Uma honra, obrigado pelo convite, estar falando isso. Eu gosto muito desse assunto. Eu acho que a gente precisa conversar mais. Então, estou disponível aí para vocês para perguntas.